Uma hora e 55 minutos, estamos de volta com o Gazeta Entrevista. O Ronaldo Nonato, resumindo, ele falou de pavimentação de ruas em Senador Guiomard. Sim. Então eu já coloquei a questão dos ramais também. O senador Márcio Bittar, a corda está muito tensa entre a Prefeitura de Rio Branco e os trabalhadores rurais, a questão dos ramais. Você não imagina o tom que as coisas estão. Começa, por conta dessa relação, dessa tensão, começam a vazar informações. Eu não sei se o prefeito Tião Bocalon vai ter um cenário tão tranquilo até o final do mandato. Interesses políticos partidários à parte, a classe rural está se sentindo órfã, inclusive da bancada. Veja, eu nasci e me criei na área rural. Eu sei que esse é um tema caro para você. Agora, eu tenho por obrigação me manter dentro da minha natureza. Nós perdemos a eleição nacional. E ao perder a eleição nacional, eu não estou aqui reclamando. Eu senti muito a derrota do Bolsonaro, mas não estou aqui reclamando. Eleição é eleição. Mas a realidade é que voltou para o governo aqueles que comungam com leis e com comportamentos oriundo dessas leis que eles criaram, que eu sempre fui contra. Então veja, infelizmente, hoje, a nossa acriana Marina Silva, eleita agora por São Paulo, a visão dela, do subsecretário lá, o Capobianco, que é dono de uma ONG, é uma visão que, em primeiríssimo lugar, isso sempre me causa assombro, eu sou indignado com isso, mas é a realidade. Nós fomos lá clamar, quando teve toda aquela intervenção, aqui em serrarias, em colônias, multas, etc. e tal, nós fomos lá clamar para eles contemporizarem um pouco, porque tem bandido no meio? Claro que tem, mas a esmagadora maioria do povo que está na área rural está lutando para manter uma lei natural, a número 1, que é da sobrevivência, sobreviver. Só que quem voltou para o governo é exatamente quem criou o ICMBio, Instituto Chico Mendes, que é a Marina, que tem essa visão e que estão, mais uma vez, isso ficou claro na reunião que fizemos, vários senadores do Acre, de Rondônia, do Amazonas, deputados federais, ficou mais uma vez claro, a preocupação deles não é com o ser humano que está na Amazônia. A preocupação deles é chegar na Europa, justamente no continente que banca as ONGs deles e dos amigos deles, para dizer que contiveram o desmatamento. Essa é a preocupação. Então a preocupação deles o mundo se move se cair mais uma árvore ou não cair uma árvore. A realidade é que a situação de miséria da região norte do país não comove o sentimento desses radicais que criaram, eu sempre disse isso, não estou falando nenhuma novidade, que criaram esse pacote de leis que engessou a Amazônia e que sufoca a economia, não só acriana, mas principalmente acriana. Essa é uma percepção que você está colocando. É a minha. Mas o que eu te coloquei foi uma situação muito mais básica, muito mais elementar. Na questão mais básica, é porque na pergunta ele acabou falando também sobre essa questão mais ampla, você também ampliou. Mas na pergunta concreta, para senador Guiomard, por coincidência, eu destinei este ano 10 milhões de reais para a pavimentação, para senador Guiomard. Eu já arrumei 5 milhões para senador Guiomard, fruto da minha relatoria, que é para a construção de casa, que a prefeita me pediu, eu coloquei 5 milhões. Arrumei o ano passado para esse ano, deve começar a cair agora no segundo semestre, 10 a 12 milhões mais ou menos, se eu não me engano aqui de memória, 9 são emendas especiais, aquela que vai mais direto para a prefeitura. Se eu não me engano, dos 12, 9 milhões é para a saúde e 2, 3 milhões é para alguma outra coisa que ela me pediu, que agora eu não me lembro de cabeça. Mas eu arrumei 5 como relator para a construção de casa, então está em processo de licitação. Arrumei 12 do ano passado para começar esse ano para a saúde e para uma outra coisa que ela fez. E arrumei 10 milhões de uma emenda de bancada, já depois um pouco, para essa, no caso, é para a pavimentação. E para o governo do Estado, que está para ser licitado pelo DERAC, e que eu espero que a Operação Ptolomeu... Mas eu vou te dizer, eu fico impressionado com a diplomacia que você... Porque você fala de senador Guiomard, das emendas e tudo, você fala de outras emendas que você destina para o governo do Estado,
e a gente não consegue ver isso. Eu vou aqui até colocar uma pergunta do meu amigo Elson Dantas. Pergunta para ele: o dinheiro vai voltar, não vai voltar? O Márcio fala tantos milhões e a gente não vê essa situação. Como é que... Veja, na verdade, você fala que eu sou diplomático, é porque é o seguinte: eu não quero ferir nem o governador, nem a equipe dele, nem os prefeitos. Então, a minha preocupação ao falar desse assunto, que tem que ser falado, de certa maneira diplomática, porque o que eu quero é que haja o consenso dos executivos com as suas equipes que algo está errado. Eu acabei de te dizer, eu arrumei, e é o meu papel eu fiz. E quero dizer que eu acho, não quero aqui ficar me gabando, mas ninguém conseguiu nos primeiros 4 anos de mandato o que eu consegui. Então, o meu papel eu fiz, eu consegui pôr o Acre e empenhado 720 milhões de reais. Desses, 150, quase 160 já vieram, muitos para a saúde, para várias áreas. A educação, como eu entreguei kit escolar um dia desse e tal. 80 está pronto para ser pago, aí é o nosso trabalho em Brasília, mas tem 500 envolvendo entre o Estado e municípios que estão parados, quer dizer, ninguém licitou nada. Então, eu não quero brigar com eles, eu não quero rompimento, eu sou senador. Então eu quero continuar tendo a relação com o governador, que é o governador do meu estado, com os secretários de estados que foram indicados por ele, que é um direito de quem ganhou, com as prefeituras. Mas alguma coisa está errada. Pois é, então a minha diplomacia é para que a gente não haja rompimento. O que eu quero é que haja uma conscientização e agora, finalmente, no dia 5, o coordenador Alain Rick, está falando disso, eu me perdi no caminho, está marcada a primeira reunião de trabalho com a AMAC, Bocalon e alguns prefeitos, a Fernanda e o governador. E se depender de mim, e para isso que eu solicitei há 3 meses, se depender de mim, a reunião é de trabalho. Dia 5? Dia 5 agora, sexta-feira 5 de maio. Da semana que vem. Porque senão é isso, quer dizer, como eu disse, 2008 a 2020, voltaram do Acre 92? Na saúde 91 milhões de reais. Eu estou falando isso porque aquela abordagem que eu fiz a respeito dos ramais e da relação tensa que a Prefeitura de Rio Branco, por exemplo, tem construído com os sindicatos, os representantes dos trabalhadores rurais, os ramais são fundamentais. Por isso que a tua fala não foi, como você disse, não foi novidade. A gente já sabe o que você pensa. É que essa tua resposta, essa tua abordagem que você deu aí, ela está no nível acima. Eu nem cheguei nessa conversa ainda. O que fica demonstrado é a incapacidade do governo de chegar nos ramais. O DERAC está para licitar uma das minhas emendas de relator, 120, 130 milhões de reais, que é exatamente para o Estado, para o governo do Estado, para cuidar das estaduais. Quer dizer, ele priorizar. E eu espero que a Ptolomeu não atrase isso. Bom, o Luiz Carlos, aí eu acho que vai mais naquele varadouro ali que você começou a falar. O senhor sempre foi a favor do desmatamento da Amazônia em grande escala. E aqui eu lembro, queria até confirmar com você, se você, na Assembleia Legislativa do Acre, falou mesmo aquela frase que foi manchete em todo canto, a respeito de que por você tiraria, inclusive, a reserva legal. Como vão sobreviver no futuro os nossos filhos, os netos, bisnetos, em uma terra árida, seca e etc.? Quem sobreviveria em uma terra dessa forma? Luiz Carlos da Vila Acre está te perguntando isso. Luiz, muito obrigado pela pergunta. Você me dá a oportunidade, mais uma vez, de tentar colocar um pouco os pingos nos is. Eu não sou a favor e nunca fui a favor de você desflorestar a Amazônia toda. Eu acho que as regras que foram criadas, primeiro, elas são burras, porque você criou 80% de intocabilidade numa propriedade rural. Baseado em que você chegou nos 80%? Não tem explicação nenhuma científica para isso. Por que não 70%? Por que não 30%? Estabeleceram 80%. O que eu venho dizendo é que a continuar, por exemplo, o Luiz está dizendo aqui que no futuro a população vai padecer, a população está padecendo agora, Luiz. Agora. Vou repetir, nós não podemos ficar sonhando com um futuro que nunca chega, quando na realidade a gente abre a porta de casa e está vendo milhares de jovens que foram seduzidos, muitos por falta de trabalho, pelas facções criminosas.
Nós não podemos ficar sonhando com um futuro brilhante quando a realidade que nós vivemos é de que a metade do povo acreano é pobre. Se não tiver Bolsa Família, não tem como comer. Então, isso é que tem que ser enfrentado. E eu vou repetir para o Luiz e para todos que estão assistindo. É a lei de Deus. Qualquer lugar do mundo que não utilizou os seus recursos naturais, que não potencializou o seu potencial natural, como fazer estrada, fazer ponte, abrir mercado consumidor com os vizinhos, com o país externo, quem não utilizou o seu potencial, como nós, padecemos na pobreza. Se hoje você tem regiões do Brasil que vivem melhor do que o Acre, como a própria Rondônia, a proporção de pessoas desempregadas em Rondônia é muito menor do que a do Acre. A proporção de pessoas em Rondônia que dependem, ou que estão na fila, ou que estão recebendo o Bolsa Família, é muito menor do que a no Acre. E qual é o milagre, entre aspas? Não tem milagre nenhum. É que Rondônia abriu quase 1/3 das suas propriedades, e hoje você pega na produção de alimento, de grãos, do agronegócio brasileiro, você vai pegar, por exemplo, peixe de água doce. Rondônia está em primeiro lugar. É o maior produtor de peixe de água doce do país. Você vai pegar, eu não lembro de cabeça, mas você vai pegar soja, milho, algodão, Rondônia aparece em 3º lugar, 4º lugar, 5º lugar, 6º lugar. Não tem milagre. Então, o que me causa espécie? Assim. E eu sempre fui contra a lei da reserva legal? Claro que sim. Ela só existe no Brasil, Ita. Não existe isso em lugar nenhum do mundo. Aliás, o mundo rico que vive nos criticando, não sabe nem o que é a APP, com a qual eu concordo, que é a área de preservação permanente, que é encosta de morro, beira de rio. Nem isso a Europa sabe o que é, muito menos os Estados Unidos. Agora nós, além de termos a APP, com a qual, repito, eu concordo, tanto que o problema do Igarapé São Francisco, em grande parte é um problema natural, mas em grande medida é a ação do homem, que desassoreou a mata ciliar. Então a enxurrada vem e joga tudo lá dentro. Desmatou a área ciliar e assoreou. Assoreou, então, subiu o leito do rio. Ali tem muita ação humana nisso. Então não há em outro lugar do planeta leis tão rígidas, tão duras como a nossa. E aí, Luiz, eu chamo para uma reflexão. O que eu venho dizendo? Nós podíamos ter uma lei que pelo menos flexibilizasse sem mexer nos percentuais. Que é a lei que eu venho dizendo há muito tempo, que era apenas você trocar, dar à União, ao Estado e aos municípios o poder no seu local de trocar área. O que é isso? Você pega a entrada do Acre, de Rondônia para cá. É uma das poucas grandes áreas de extensão de terra grande, que é plana, bem localizada, tem pissarra, tem a 364, tem a 317, é toda ela vocacionada para atividade econômica, está perto do porto de Porto Velho, que é uma alternativa importante. Aí você toca ali, nas propriedades privadas, além das APPs, 80% de intocabilidade. Ora, o Estado, ele tem que levar para lá a infraestrutura. Escola, posto de saúde, remédio, merenda, luz. Como é que ele faz isso? E a área só pode produzir 20%. Então troca. Você pega uma área dessa, liberta ela para grande produção, você ganha escala e compensa no fundo. Até do ponto de vista da flora e da fauna, você tem uma área de 50, 100, 200 mil hectares, toda picotada, quer dizer, uma abertura aqui, mata aqui, abertura ali, mata aqui. Do ponto de vista da flora e da fauna, isso não faz sentido. Nesse teu desenho, onde é que está o pequeno produtor? Essa área que eu estou dizendo... Essa área que você falou que liberta, o pequeno produtor estaria contemplado? Quero entender o teu raciocínio. Claro, porque na verdade, essas leis criadas, elas prejudicam muito mais o pequeno, não é o grande. Porque, por exemplo, quando a Marina dizia, Jorge Viana dizia, vamos recuperar solo degradado. Olha, isso é uma hipocrisia, porque quem não consegue recuperar solo degradado é o pequeno. O grande, ele tem escala, ele vai lá e arruma, ele compra calcário. Isso existe. Então, se você, de fato, preocupado com o meio ambiente, quer fazer uma política, não, por que vamos recuperar o solo degradado? Irmão, o colono não tem a menor possibilidade de alugar uma máquina, de comprar calcário. Então, o maior prejudicado pela política ambiental, pela radicalização, é o pequeno, porque não tem escala. Então você pega projeto de assentamento, e tem muitos nessa região que eu estou dizendo. Daqui de Rio Branco, indo para Senador Guiomar, Plasticastro, Acrelândia, você tem milhares de colonos ali. Então eles estão submetidos a uma lei
que os dificultam imensamente. E o pequeno, quem que queima? Quem é que vai e queima o seu roçado? É o pequeno. Aí, ele é um criminoso. Não, ele está lutando pela sua sobrevivência. Para ele dar de comer para os filhos dele, o roçado que ele fez encapoeirou. Essa linguagem você conhece, eu conheço de ver, de viver. Então, o roçado antigo, 1 ano, 2 anos depois de produção, ele vai encapoeirar. E o solo vai cansar. O que ele faz para continuar dando de comer para sua família? Ele vai abrir um novo roçado. Se o IBAMA não dá licença para ele, ele vai fazer porque é a luta dele para manter a sua família. Correto. Aí vem a lei. Então, aí é uma lei que trabalha contra a natureza humana. Então, eu quero só terminar dizendo então o seguinte, para mim, Márcio Bittar, tanto faz se o Acre vai ampliar o rebanho de vaca, de boi, de bezerro, de carneiro, de eucalipto, o que eu não me conformo, e isso eu acho que devia ser, todos nós, não dá para sobreviver numa terra tão cantada em verso e prosa pelo mundo, vivendo miseravelmente como nós estamos vivendo. Olha, o Maurício te faz aqui uma provocação, tá falando o seguinte, você tem andado por aí com o Bocalhon, ele quer saber de você o seguinte, responde uma coisa, você deu algum conselho para o Bocalhon a respeito do asfalto em Rio Branco e nos ramais e sobre o transporte público? Porque a coisa está feia. O Maurício, Conjunto Bela Vista. O Maurício, eu conheço o Bocalhão. O Bocalhão é meu amigo, vai ter meu apoio por 2 razões básicas. Uma que ele, a meu pedido, apoiou a Márcia, e eu já disse aqui 1 milhão de vezes, se alguém olhar para o que eu fiz o ano passado, na ótica da política, não vai entender. Mas a minha ótica o ano passado não foi a da política. A minha ótica do ano passado foi de que eu tinha que ficar ao lado de quem ficou comigo a vida inteira. As consequências de eu perder a eleição, sair desgastado, isso não era mais importante do que eu ficar do lado da mãe de 3 filhos meus, e foi isso que eu fiz, é isso que me moveu, mas o Bocalhon esteve com ela. Ele, a meu pedido, ele esteve com ela. E além disso, esse é um motivo, e além disso a nossa história. Quer dizer, eu tenho divergências ideológicas com a esquerda. Não é possível eu apoiar a esquerda. E claramente está tendo uma nova, estão querendo criar uma nova roupagem. Para mim isso, tá claro que é uma coisa combinada entre o ex-prefeito Marcos Alexandre do PT com o Jorge Viana do PT. Eu conheço a esquerda que nem as palmas nas minhas mãos, né? Talvez eu conheça até mais do que eu conheço a minha mão. Então é claro, vivem de política 24 horas e como eles sabem, o Jorge é o articulador, como ele sabe que o vermelho, o 13, a foice e o martelo estão queimados, então combinam entre eles. Olha, Marcos, você vai para um outro partido, vamos dar uma disfarçada, mas de qualquer forma, o Bocalhon tem razão, é uma nova articulação para voltar ao poder à frente do Clara Criana. É o MDA com o PT dentro ou é a FPA? Na verdade, nós da oposição ao PT, nós somos muito generosos em receber todo mundo que veio do PT, da esquerda, com eles. Todos que vieram lá, nós recebemos. Infelizmente, eu noto hoje que a nossa vontade de ganhar era tão grande que nós não pensamos se de fato tinham feito autocrítica ou se vieram para o nosso lado apenas porque seria mais fácil subir de cargo, de federal para senador, de senador para governador e tal. O que eu percebo hoje é que eles vieram para o nosso lado apenas por uma questão pessoal e agora estão voltando para lá. Então, assim, eu não vou para a esquerda, o meu campo é esse que você conhece. Agora, eu conheço bem o Bocalhon. O Bocalhon é o seguinte, se eu quiser dar conselho para ele é capaz dele me puxar a orelha. Márcio, obrigado pela tua vida, já estamos me dando carão aqui. Vamos para o intervalo, já voltamos com o Gazeta Entrevista. Um abraço.